com vocês hoje também porque, e sobretudo, o exercício ele fala de coisas que a gente viu a semana toda. A gente viu preconceito linguístico, né? Então, para não cometer preconceito linguístico, a gente tem que respeitar as várias coisas, as diferenças. Por isso eu coloquei histórias de mitos de formação de vários povos. Beleza? Para vocês terem um contato. Não é isso. Existe essa religião que é certa, as outras erradas. Não, não é isso. O que eu tô falando para vocês aqui é que existem coisas diferentes e vocês têm o direito de saber dessas coisas. De como outros povos explicam o surgimento do mundo. E por que isso está relacionado com a atividade 1? A fábula, ela tem aquela estruturinha que a gente já viu, que tem os animais que falam e agem como pessoas, e tem uma lição de moral. Mas, sobretudo, essa lição de moral, ela foi para o papel, mas ela veio de histórias que eram contadas oralmente, passavam de geração para geração. E essas histórias ou eram mitos ou eram lendas. Lenda, existe uma diferença entre mito e lenda? Sim e não. Lenda normalmente está ligado a alguma coisa que é muito grandiosa a ponto de ser lembrada. Vocês já assistiram Avatar, a Lenda de Aang? Ainda não. Não? Vocês assistiram a Lenda de Korra, pelo menos? Não. Também não. Gente, não é da época de vocês. Isso tem na Netflix. Bom, o Avatar ele é o seguinte. Segundo o desenho, existiria o espírito do Avatar que iria reencarnando entre 4 comunidades. Água, terra, fogo e ar. E aí ele dominaria... Ele é o único que domina os 4 elementos. As outras comunidades dominam só um deles. E isso é uma lenda porque todos os avatares fizeram coisas tão grandiosas que eles merecem ser lembrados. A lenda tem a ver com isso. Tem a ver com coisas que merecem ser lembradas, ou porque elas se referem à glória de algum herói, ou pelo medo. Para você não fazer coisas que vão te levar à morte, que é o caso do Ícaro, da questão 6, que quis voar perto do sol, mesmo o pai falando para ele não fazer isso. E essa questão de moral que está na fábula também vem de lendas. A lenda do lobisomem, sobretudo, ela surge no momento em que realmente as pessoas viviam em aldeias e tinha lobo. Então, era muito mais fácil você criar um ser mitológico. Não estou falando que é mentira e que não exista, tá? Mas que vai matar as crianças para elas entenderem que elas não podem sair de casa à noite, do que você falar qualquer outra coisa. Fica concreto. É como os bichinhos que eu usei para vocês entenderem gêneros e tipos textuais. É a mesma coisa. Deu para entender? Sim. Para ficar claro qual é a lição moral que vocês têm que aprender, a gente vai inventar uma história que vai por medo. É tipo isso. Tá bom? Tudo bem essa introdução? Sim. Tudo bem por enquanto? Sim. O que eu também queria era que vocês retomassem classe de palavras. A gente falou sobre isso lá no começo e eu cheguei a introduzir para vocês que no português não são gavetas, são classes conjuntos diferentes. Num dos vídeos que eu mandei para vocês, eu faço inclusive esses conjuntinhos, explico como sai de um para o outro, mas eu vou fazer isso pelas perguntas. Vamos lá, vou apresentar minha tela. E aí, eu vou ler não vou ler todas as perguntas, mas eu vou falar para vocês o que eu queria com as perguntas. Esse zoom tá bom para vocês? Tá dando para ler bem? Tá. Tá? Tá. Por favor, copiem isso aqui no caderno. Eu já tinha pedido, né? Mas para retomar. Na pergunta 1, o que eu queria que vocês entrassem em contato é com os mitos dos povos indígenas, ou de um povo indígena em específico. Porque há vários, né? E é relevante que vocês entendam isso. E que vocês tenham contato com outras coisas. Para o Juruna, quem criou o mundo foi Selaã. Deixa eu só autorizar alguém aqui que está pedindo para entrar. Oi, Laura, boa tarde. A gente está falando sobre as questões do grupo, tá? Para o Juruna, quem criou o mundo foi Selaã. Então, era só um texto de interpretação, mas o que estava por trás dessas perguntas, que são fáceis, né? Quem teria criado tudo que existe? Selaã.
Com qual animal eles pareceriam? Está escrito aqui, com uma onça. E qual a explicação? Para o Juruna também, ó, tô contando historinhas hoje. Esse Selaã, ele dividiu os índios e o resto da humanidade e foi dando linhas para eles. Então, ele deu uma linha para um povo, outra linha de outra cor para outro, e a partir dessas cores eles foram falando linhas diferentes. A gente tem a história da Torre de Babel. O Juruna tem outras histórias. Tudo bem com a questão 1? Sim. Alguma dúvida com a pergunta 1? Não? Eita, sem querer. Tá. Pergunta 2, então. Qual era o intuito? Vocês chegaram a ouvir, é que vocês não são dessa época, né? Mas tinha um mito de que os maias teriam previsto o fim do mundo em 2012. Vocês chegaram a ouvir isso? Eu ainda não. Porque vocês... Quando vocês nasceram? Em 2006? Eu nasci em 2008. Então, em 2009. 2012 vocês tinham 9, 10, 11, 12, 3 anos. Por isso que vocês não lembram. Mas houve essa lenda por aí, de que os maias teriam previsto o fim do tempo. O fim do mundo. Mas, na verdade, não era o fim do mundo. É que em 2012, indo para o nosso calendário, acabava uma era. Começaria outra. Foi isso que os maias disseram. Justamente porque o calendário deles é um ciclo, ó. É uma bolinha que volta. Não é uma linha de passado, presente, futuro. É um ciclo. Então, tem alguém carregando o tempo, para eles tem um deus tempo, que está carregando essas eras, que são regidas por outros deuses. Tudo bem? O que eu queria dizer para... Oi? Tá ouvindo? Eu tô ouvindo você. Nossa, eu achei que eu tinha que chegar, tô falando um tempão. Eu não tô... Vocês não estão me escutando? Eu tô escutando. Eu também Tô tô. falando um tempão, só que eu não respondi, não. É porque eu não ouvia você. O que você disse? Desculpa. Não, eu tava perguntando se tava me ouvindo. Ah, não. Agora eu ouvi você. Antes eu não estava ouvindo não. Acho que seu microfone estava desligado. Bom, vamos lá. E o que eu queria aqui era que vocês fizessem uma coisa chamada intertextualidade. Vocês sabem o que é isso? Não. Ao pé da letra. Intertexto. Entre texto. Quando eu falo de intertextualidade, eu estou falando de um texto que dialoga com outro. Esse texto aqui fala de um mito de surgimento do mundo e de como um povo divide o tempo. Esse texto aqui fala do deus Brahma, para o hinduísmo. Para os hindus, quem criou tudo foi Brahma. Qual a relação entre os dois textos? O que eu tenho de semelhante aí, de intertextual? É isso que é intertextualidade. O que eu tenho de semelhante aí entre os dois? Olha as alternativas. Eu tenho mentiras nos dois? Eu tenho mentiras nos dois? Cuidado com essa noção de mentira e verdade, gente. Porque mentira e verdade é relativo. Isso não é mentira. O Brahma não é mentira para um indiano. Da mesma forma que para os maias, isso aqui não era mentira. Era a realidade deles. Então, qualquer mito, qualquer narrativa religiosa, sagrada, para alguém, por mais que seja diferente da religião que a gente tem, não é mentira. É o que ele acredita. Os dois textos são histórias míticas sobre como os outros povos marcavam a passagem do tempo e quais deuses eram os responsáveis pela formação do mundo dos homens. Não tem nada a ver com vampiros e fantasmas. Tudo bem com essa? Sim? Professor, seu áudio tá travando. O meu vídeo tá travando? Seu áudio. Meu áudio. Eu vou falar mais devagar, então. Deixa eu tentar. Tá bom. Vocês perderam muita coisa por conta do travar ou não? Até onde vocês conseguiram entender? Sim. Eu não consigo entender quase nada. Vou voltar. Não entendi a pergunta. Tá. Agora tá normal? Ou tá travando ainda? Tá travando ainda. Pera aí. Tá normal. Tá suave. Tem gente me fazendo pergunta em tudo quanto é grupo. Gente, eu tenho aula ao vivo, agora não dá. Eu tô com o celular também. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar entrar pelo telefone, só que eu não consigo
Pois a tela, né? Eu não respondi porque eu tava tentando entender a pergunta. Não, Eu eu também. entendi. Eu vou tentar trocar o Wi-Fi. Pera aí. Melhorou? Melhorou. Melhorou? Vamos lá. Uhum. Vocês me interrompem então se travar, tá? O que eu Ok. disse? Tem mais alguém querendo entrar? Oi, Isadora, boa tarde. A gente tá corrigindo as questões, tá? De ontem. O que eu disse foi o seguinte: eu queria, com essa questão 3, que vocês literalmente relacionassem textos. Intertextualidade é quando um texto dialoga com o outro porque eles são semelhantes em alguma coisa. O que esse texto aqui que fala dos maias é semelhante desse texto que fala dos brahmas. Os dois trazem mitos, histórias míticas sobre como o mundo começou. Não tem nada a ver com mentira. Por quê? Se eu tenho uma pessoa que acredita numa determinada história sagrada que é diferente da minha, a dela não é uma mentira. É só diferente. Isso tem a ver com qualquer tipo de preconceito. Lá na primeira aula eu não falei com vocês que a gente não tem que ter nenhum tipo de preconceito? Tem que aceitar a diversidade? Sim. Sim. O intuito dessa aula também é esse. Vocês terem contato com outras religiões e verem que existe outro ponto de vista. Eu não estou falando que a religião de ninguém está errada, pelo amor de Deus, tá? E nem estou tentando doutrinar vocês para o hinduísmo, por exemplo, que eu não sou hindu. Eu só quero que vocês tenham conhecimento de que existem outras religiões e de que essas narrativas sagradas deram origem às fábulas. Tudo bem? Sim. Sim. A 3, eu peguei lendas mesmo. Eu peguei a lenda do lobisomem e do saci e coloquei em propagandas. Olha como a gente pode recolocar lendas em outros gêneros. Para você se sentir tão poderosa, uma loba de tão poderosa. Cosméticos AU. Isso aqui é muito idiota, mas eu achei muito legal ao mesmo tempo. Unhas postiças, vermelho sangue das inimigas, creme para pentear o brilho da lua. O que isso aqui está fazendo? Essa propaganda pega uma lenda para tentar vender um produto. Essa aqui também. Qual é a relação entre os dois textos intertextual? Não tem relação nenhuma entre os textos? Não, tem. Eles têm alguma coisa de próximo, não tem? Então essa aqui está errada. Ambos tratam da mitologia grega? Não, isso aqui são lendas nossas. Certo? Tudo bem, gente? Tá dando para ouvir? Sim. Sim? Sim. Então tá. Sim. Obviamente os produtos vendidos estão em promoção. Tem algum lugar aqui falando que tá tendo promoção? Não. Então não é essa. Só sobrou. Os dois recorrem a lendas nacionais para tentar vender produtos. Ok? Ok. A 4 trazia para vocês a lenda da Guerra de Troia. O que estava por trás da Guerra de Troia. E agora eu vou voltar. Tinha perguntinhas aqui, mas o importante não é as perguntas. Eu vou parar a apresentação para eu voltar e olhar o postinho de vocês. Vocês sabem alguma coisa sobre isso? Como da discórdia, a Guerra de Troia? Alguma coisa sobre isso? Não muito. O que você sabe sobre isso, Arthur? Falei não muito porque eu já ouvi disso, mas eu esqueci. Por isso. Aonde vocês ouviram falar disso? Com quem? Em alguma disciplina por aí que vocês não lembram mais. Gente, ó, é o seguinte. Isso é uma lenda. Isso é uma coisa que vocês deveriam ter visto. Não, na verdade, tão pra ver, né? No sétimo. Mitos e lendas é coisa do sétimo mesmo. Isso é uma lenda dos povos gregos. Para eles aconteceu o seguinte. Certa vez, ó, tô contando historinhas para vocês de novo. Certa vez existiu uma festa no Olimpo, que é onde os deuses ficavam. O Zeus, como era muito inteligente, teve uma deusa que ele não chamou. Essa deusa chamava Discórdia. Alguém saiu da reunião. Será que não tá? Vocês estão me ouvindo? Tá dando pra ver? Eu tô. Tá. Tá. Essa deusa chamava Discórdia. Ela não foi chamada justamente porque ela causaria discórdia entre os deuses.
Só que adivinha o que ela fez? Como ela não foi chamada, o que ela fez? Ela apareceu no meio da festa, tacou uma maçã. Maçã em francês é pomme, ou pomo, de ouro. E na maçã estava escrito assim, a deusa mais bela. E sumiu. Essa questão da maçã vai aparecer depois em várias outras coisas sagradas. Vai aparecer no mito de Adão e Eva, porque a Eva comeu a maçã. Vai aparecer na história da Branca de Neve. A maçã sempre está ligada ao mal, desde a Grécia Antiga. O que é relevante de vocês fazerem é ir fazendo essas relações entre os mitos. Quando eu falo lá embaixo depois sobre os mitos dos gregos, dos egípcios, os egípcios acreditavam que havia a deusa Ísis, que andava com a Anki, que é a árvore da vida, o deus Osíris, e filho dos dois tem o Horus. É uma trindade. A gente também tem uma trindade. Deus, quem é cristão, né? Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo. Isso não é errado nem certo. Eu só estou comparando, mostrando relações entre textos para vocês, entre mitologias diferentes. Se a gente aqui tem um Deus Supremo, os nórdicos também vão ter um Deus Supremo, que é o Odin. Os gregos antigos também vão ter um Deus Supremo, que é o Zeus. É essa relação que eu gostaria que vocês fizessem. Beleza, por enquanto? Sim. Tá, mas o que tem a ver com essa história com o pomo da discórdia e a guerra de Troia? Depois que a discórdia fez isso, Atena, Hera e Afrodite começaram a brigar por causa da maçã. E olharam pra cara dos Zeus e falaram assim: você vai decidir pra quem é essa maçã. O Zeus, muito esperto, olhou pro filho dele, que era Mercúrio, o deus da comunicação e o que fazia entregas, e falou assim: você que vai decidir isso. Eu não quero me meter. Acha um humano idiota lá pra decidir isso aí. Foi bem assim. Aí o Mercúrio desceu na Terra. Pausa. Importante, dramático, fazer uma pausa dramática aqui pra vocês. Vamos voltar um pouquinho. 20 anos antes dessa cena. Congela a cena no livro. Uns 20 anos antes disso, em Troia, a gente tinha uma menininha que chamava Cassandra. E ela era uma vidente. Só que ninguém acreditava no que ela falava. E tudo que ela falava virava realidade. Por trás da Cassandra tá depois o que virou as visões da Raven ou qualquer vidente por aí. A Cassandra, ela, em determinado dia, nasceu o irmão da Cassandra. Quando ele nasceu, ela ficou louca. Ela começou a sair correndo, gritando pelo palácio de Troia, chorando e falando assim: se esse menino continuar vivo, Troia vai arder, ele precisa morrer, ele precisa morrer. O pai dela não ouviu ela. O que o pai dela fez? Deu o bebê para pastores criarem. Esse bebezinho, que recebeu o nome de Alexandre, daí que vem o nome de Alexandre, Alexandros, aliás, que é o melhor homem, esse bebezinho foi criado por pastores e recebeu um novo nome, de Paris. É essa a origem do nome da cidade Paris, na França. Vem do Paris. Ele virou um criador de ovelhas. Certo dia ele estava lá, criando as ovelhinhas dele. De repente aparece um Mercúrio para ele. Isso já depois de 20 anos. 20 anos depois, as duas narrativas se encontram. O Mercúrio desce para a Terra. E quem é o humano idiota que ele vai escolher para decidir isso? Justamente o Paris, que era o Alexandre, o filho de Troia. Aí as deusas oferecem coisas para eles. Para ele. Atena oferece inteligência e vitória em todas as guerras. A deusa Hera, que era a mulher dos Zeus, oferece alguma outra coisa que eu não lembro. Acho que beleza, não sei. A Afrodite é a última a fazer uma oferta. Sabe o que ela oferece para ele? Adivinhe. A maçã? Não. Ela quer a maçã. Para ele vai decidir qual das três merece a maçã. Para que ele escolha ela, ela oferece para ele o amor da mulher mais bonita do mundo. Quem vocês acham que ele escolhe? Inteligência, beleza ou a mulher mais bonita? Tchan, 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 tchan. Mulher? Homens são burros, né? Ele escolhe a mulher mais bonita. Ele escolhe a Afrodite. Ele dá o pomo da discórdia para Afrodite. E a Afrodite cumpre a promessa dela. Ela dá o amor da mulher mais bela para ele. Mas detalhe importante. A mulher mais bela era Helena. E ela já era casada. Com Menelau, rei de Esparta. Está formada a Guerra de Troia. Por quê? O Paris vai roubar a Helena.
E como ele descobrem depois que ele era troiano, a Grécia entra em guerra contra a Troia. É esse o mito que está por trás da Guerra de Troia. O mito de uma maçã. De novo, a maçã do Adão e Eva, a maçã da Branca de Neve. O que eu quero que vocês entendam, a Branca de Neve é uma história fantástica. É que por trás de tudo isso, da Branca de Neve, de um monte de coisa, existem mitos que são lá de trás. Tudo bem por enquanto? Sim. Sim? Tá bom. Vamos só mais um pouquinho? Tô falando que o celular tá mais bugado que tudo. Tá bugado de novo meu som? Não, meu celular. Ah. Aqui, ó. Assim. Agora saiu do negócio, aí voltou. Aí entrou em outra conta. Nossa. A 5 pedia de novo que vocês relacionassem os dois textos. Vocês já ouviram falar do Alibaba e os 40 ladrões ou não? Sim. Sim. Isso é famoso, né? Essa história é uma história das 1001 Noites. Por que 1001 Noites? Isso é um livro indiano também, em que teoricamente eu tinha um sultão que tinha várias mulheres. Aí, uma dessas mulheres, e essas mulheres passavam uma noite com o sultão. Ele escolhia uma delas, passava uma noite com ela, depois matava. Pegava a outra no outro dia. Pois é, era bem assim. Pegava a outra no outro dia. Os gregos tinham um costume muito parecido, que era o seguinte: as mulheres aristocratas, elas ficavam dentro de um cômodo fechado, chamado gineceu, e não podiam sair para fora. Elas eram absurdamente brancas, porque não tomavam sol. Quem tomava sol ou eram as prostitutas ou as escravas. Isso vem pra gente em eco, e na verdade vai para os portugueses em eco, como preconceito em relação a afrodescendentes. Porque quem tomava sol tinha a pele um pouco mais escura. Na Grécia Antiga ou eram as prostitutas ou eram escravos. Escravos portugueses escravizaram africanos. Foi em eco para eles. E aí isso veio para a gente ainda em muitos dos costumes preconceituosos que a gente tem em relação aos afrodescendentes. O que está na nossa cabeça é um mito grego. Mas voltando para cá. Essa mulher, em determinado dia, ele escolheu uma moça. Eu acho que ela chamava Jasmine. Eu não tenho certeza. Para não morrer, ela foi muito inteligente. Ela começou a contar uma história para ele, oral. E ela não acabou. Ele ficou curioso para saber o final da história. Ele não matou ela. Ele devolveu ela para o lugar onde ficavam as mulheres, pegou ela noutra noite. Ela fez isso por 1001 noites. Enquanto ela fazia isso, ela bolava planos para as mulheres conseguirem sair daquele lugar. Uma dessas histórias que ela conta é do Alibaba e dos 40 ladrões, que fica falando: abre-te sésamo, fecha-te sésamo. Deu para entender? Sim? E o que eu queria Oi? Ela foi bem esperta, né? Pois é. Isso as mulheres são, né? E os humanos são inteligentes quando eles querem. E eu acho que, na verdade, também a gente tem que se opor a qualquer tipo de tirania como essa aí. Bom, o que eu queria com essa pergunta é que vocês percebessem que tanto aqui, na história do livro mesmo, do Abre-te Sésamo, como nesse poema que fala Abre-te Cérebro, né? A fórmula que eles falavam é quase a mesma. Abre-te Sésamo, para abrir a caverna onde ficava o ouro. E abre-te Cérebro, né? Ah, desculpa, gente, o grupo da escola. Deixa eu desligar aqui o som. Tá. Então, tem uma relação entre os dois textos, intertextual. Qual é a relação? O poema retoma um mito. Tudo bem? Tudo. Sim. Tá, eu quero falar sobre isso aqui, classes de palavras, mas para isso eu preciso de muitas coisas. Eu preciso pegar minhas pelúcias de novo, porque no vídeo eu peguei pelúcia, e depois eu vou pegar um vídeo da internet. Pera aí, só um minuto. Olha que coisa bonitinha. Bom, vamos lá. Sim, eu sou um professor meio bobo. Eu uso essas coisas idiotas da aula. Eu já falei pra vocês que classe de palavras não são caixinhas gavetas assim. Ah, eu tenho substantivos, embaixo os adjetivos, embaixo... Vocês estão me vendo? Tô. Sim. Embaixo os advérbios. É porque eu não vejo vocês, eu só vejo a minha tela. Elas não são assim. São conjuntos, né? Que se relacionam. Então, os substantivos, eu gostaria que vocês imaginassem um substantivo como um grande sol. Literalmente. Imagina que essa bolinha é um sol substantivo.
Ao redor dele, desse bichinho, giram, né, como luas, o adjetivo. O adjetivo que dá características para esse substantivo. Ao redor também gira o artigo, que vai definir ou indefinir. Ao redor dele também gira como uma lua, ou como um planeta, né, no caso. Também gira o pronome, também gira o numeral. Então, essas classes são conjuntos que ficam girando ao redor do substantivo que é o mais importante. E eu já falei para vocês também que, a depender da frase, a classe muda. Por quê? Porque eu preciso pegar minha lousa. Só um minuto, gente, por favor. Vai. Voltei. Minha gata deitou na luzinha, mas eu acho que dá pra ver. Vocês conseguem ver a minha lousa? Opa, aqui. Posso. Vocês conseguem ver os círculos, por mais que esteja apagado, graças à minha gata maravilhosa? Sim. Então, Sim. as classes de palavras no português são mais como isso aqui. A depender do contexto, imagina, por exemplo, a palavra alto. Ela não é sempre um adjetivo, vai depender da frase. O alto, entre os adjetivos e os advérbios, ele está aqui, ó. Porque, a depender da frase, ele pode ser puxado para cá ou para cá. No caso específico, por quê? Uma frase como, ela falou o alto está modificando como ela falou. É um modo. Então, daqui, ele veio para cá. É um advérbio. A gente vai ver isso mais detalhadamente. Agora, se eu disser ela é alta, é uma característica dela. Daqui, eu puxei o Saiu alto de para novo. cá. Travou de novo? Não, o menino saiu de novo. Nossa. Deu para entender isso aqui? Sim. Então, essa questão aqui, na frase em específico, prisioneiro do rei Minos, Dédalo, aqui o que eu tenho. O Dédalo era prisioneiro. Nessa frase ele era prisioneiro. Prisioneiro é uma característica do grande sol Dédalo. Se ele é uma característica, qual é o conjunto que dá características a um substantivo e gira ao redor do substantivo? Começa com A. Qual é? Não adjetivo, da qualidade. Vocês viram até que classe de palavras com a Vivian no ano passado? Sete b. Gente, vocês estão me ouvindo? Eu tô. A sua imagem tava travando até agora há pouco. Voltou? Que Agora classe de voltou. palavras vocês viram com a Vivian no ano passado? Ixi, aqui. Eu vou precisar retomar tudo isso, então, que vocês não lembram nada, né? Mas é bom. Classe de palavra com uma língua. Como as palavras da língua se dividem e se organizam na nossa cabeça. É por conjuntinhos, tá? Substantivos são nomes de coisa. Adjetivos são características. E por aí vai. A gente vai ver tudo isso. Por enquanto, tudo bem com a pergunta? Alguém tem alguma dúvida? Não, seu áudio acabou de voltar pra mim. Tinha travado até agora? Travou. Nossa, que porcaria. Mas, Gabriele, você conseguiu entender a questão das classes de palavra que não são gavetas? Isso ficou claro? Sim. Então tá bom. A 7. A 7, eu queria dizer para vocês também, por meio desses dois textos, que uma lenda, ela não pode ser chamada de mentira. É um conhecimento tradicional. Esse texto aqui, ele é irônico. Ele fala assim, olha, se o Papai Noel existia, ele morreu tentando entregar presentes. Porque ele teria que estar numa velocidade tão grande para entregar tantos presentes num dia só, que ele e a rena pegariam fogo. Ele usa ciência. Mas essas histórias não têm a ver com a ciência da nossa sociedade. Até porque não existe uma ciência só. Existem ciências. Isso tem a ver com crença. Tanto que aqui nesse texto 2 tem um cientista falando que por isso o monstro do Lago Ness não existe. Alguma pergunta? O Papai Noel levanta a mão. Não foi uma pergunta para vocês. Eu literalmente estava lendo aqui. E aí, a hora que ele fala alguma pergunta, como se fosse a Gabriele, o Papai Noel levanta a mão.
O que isso quer dizer? Eu tenho uma pessoa falando, olha, essa lenda não existe. Um personagem de uma lenda levanta a mão. O que isso quer dizer? Alguma coisa? Não. Ninguém quer chutar? Isso significa que... Vamos lá. Se o Papai Noel existe e pode perguntar sobre o monstro do Lago Ness, por que o monstro do Lago Ness não existe? Só tem o Papai Noel lá perguntando. É isso que a tirinha sugere. Que talvez o cientista esteja errado. Talvez a gente não possa falar entre mentira e verdade. Tudo bem, gente? Sim. Alguma dúvida? Não. Eu preciso que fique claro também para vocês que qualquer texto tem níveis de interpretação. Eu tentei ir com vocês nessa aula um pouco mais além dos níveis, tá? Deixei vídeos lá também no grupo sobre isso. E a partir de agora a gente vai fazendo isso. Na semana que vem, a gente começa a ver sobre questões sobre classe de palavras, até para vocês fazerem a atividade 2. Alguém quer me perguntar alguma coisa sobre a atividade 1 de fábula? Não entendeu a relação do que eu estou falando com fábula? Quer me perguntar algo? Não. Não? Ficou claro? Tá claro para vocês mesmos o caminho que eu estou seguindo? Sim. Então tá bom, gente. Muito obrigado. Um beijo para vocês. Bom final de semana. A gente se vê na semana que vem. Até terça. Igualmente, professor. Tchau, tchau. Até. Tchau, professor. Obrigado Tchau. por mais uma aula. Imagina. Tchau. Até terça. Bons, de verdade. Bom sábado, senhor. Bom sábado e domingo. Tchau, tchau. Tchau.